Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Eu tô aqui hoje com o Dr. André Cervantes e a gente vai falar de cirurgia em trans masculino. O André é cirurgião plástico, é meu amigo, é uma pessoa muito capacitada. E André, se apresente. Loreta, eu sou cirurgião plástico, tenho o privilégio de ser seu amigo. Há muitos anos? Há alguns anos, né? Eu acho que esse tema que a gente vai abordar em relação a esse momento que a gente tem a obrigação de falar sobre a questão da diversidade, é um tema muito importante e a cirurgia plástica está muito envolvida com isso. Eu acabei falando porque eu vou lá na endócrino, né, lá na BWS, então a gente vai ao ambulatório, o volume é imenso, e a Lívia mexe muito com trans, e a gente tem uma parte de trans. E hoje, por exemplo, a gente atendeu vários trans, né, o preconceito que eles sofrem, mesmo todo mundo falando que são acolhedores, tudo, que a sociedade aceita, não é bem assim a realidade. E tinha um trans masculino, 17 anos, que vai começar a hormonização, então a gente já prescreveu, e eu fiquei lembrando de alguns casos que eu tenho de trans masculino, que são as meninas que viram meninos, né, o masculino é sempre o final, e eu acho que a classificação americana é melhor que a nossa, esse negócio trans masculino, você ficar pensando, é que a gente já acostumou. Como é a cirurgia quando você vai pegar uma mama feminina e transformar uma mama masculina? É fácil? É difícil? Como é que fica a cicatriz, né? Eu fico imaginando, você vai cortar aqui embaixo, vai tirar a glândula, como que é essa cirurgia? Bom, primeiro ponto, assim, existe um ambulatório que eu sou coordenador no Oswaldo Cruz, um ambulatório de cirurgia plástica geral, e a gente atende pacientes também que já hormonizados, já né? hormonizados, com todas as autorizações, enfim, existe todo um processo para isso. Você não pode chegar aqui e querer fazer as coisas, porque até alguém me ligou outro dia falando assim, e no Brasil, lá dos Estados Unidos, no Brasil posso mandar para fazer a cirurgia? Lembrei disso. Precisa da autorização, é uma coisa no Brasil especificamente, as pessoas têm que ter, na verdade, já mudança do nome social, né? Isso é um ponto importante, e autorizações do ponto de vista psicológico, enfim, para poder realizar, inclusive, essa cirurgia. E as operadoras de saúde, elas dão cobertura a o que a gente chama de mastectomia masculinizadora. Quando a gente fala de mastectomia, significa o quê? Que eu estou tirando a mama. A mama é a identidade da mulher. Quando a pessoa quer se tornar homem, obviamente aquilo é uma coisa que incomoda bastante. Eu faço muita análise do homem que tem ginecomastia. Né? O pessoal fica morrendo de vergonha. Sim, é uma adolescência difícil, uma idade adulta, enfim. Bom, como que é a cirurgia? Muitas vezes as mamas são grandes, então quando você tem que retirar, você vai ter que fazer uma cirurgia que vai ter uma cicatriz. Mas você faz ela aqui embaixo? Toda na posição do sulco, e existe uma questão técnica que a gente desenha, porque eles já estão recebendo hormônios, o peitoral já está maior, e a gente faz uma técnica que até projeta um pouco mais o peitoral. E a areola, ela é enxertada. Você vai tirar, congelar, para depois pôr de novo. Exatamente, é assim que funciona. Quando eu fiz essas primeiras cirurgias no nosso ambulatório, né, eu tinha uma experiência técnica de ter operado muito câncer de mama? Câncer de mama. Pacientes, a gente derivou um pouco da técnica dos pacientes masculinos que foram grandes obesos, que têm muita flacidez, e a gente então aprimorou, e até quando eu estive na Alemanha eu tive a oportunidade de acompanhar algumas cirurgias em relação a isso, a gente trouxe aqui para o nosso ambulatório lá no hospital. É muito gratificante ver o quanto que esses pacientes ficam felizes. Não só ficam felizes, eles se sentem de fato reintegrados na sociedade, entendeu? Então isso é uma coisa que assim, tem que ser vista, tem que ser incentivada diante da situação da vida, dos aspectos de preconceito, como você mesmo citou, enfim. O pós-operatório não é um pós-operatório muito complexo. Não? É só enfaixar, fica com dreno?
Às vezes sim, isso depende muito de algumas situações, mas geralmente a pessoa já volta às suas atividades esportivas em 3 a 4 semanas. Muitos pacientes mandam para a equipe lá fotos de quando eles estão na praia, né? Enfim. É muito gostoso. É bem interessante isso. E se o convênio paga no SUS, você sabe de algum serviço que faz isso? Existe, a USP, né? Assim, na verdade aqui em São Paulo existe o Hospital de Diadema, que é ligado Que é à escola, Unifesp. que é da Unifesp, o Hospital Mário Covas, Lá da minha faculdade, ABC. que é lá do ABC, e também o Hospital das Clínicas, Que né, é a USP, da que é o Faculdade de pessoal Medicina da que a gente- USP. Né? Existe um serviço, eu conheço desses cirurgiões, são excepcionais, e existe também aqui no Brasil um centro em Blumenau, né, que é considerado assim, o maior centro para pacientes trans, tanto que já teve até uma reportagem em televisão de que a Blumenau é a nova Tailândia, né? Enfim, porque as pessoas iam para a Tailândia para poder fazer isso. E eu tenho um colega meu, inclusive de residência, que é o Cláudio Coelho, que é hoje um dos maiores experts em relação a isso. Muito bom. Se você é trans e quer tratamento, primeiro, procure um médico, porque hoje a gente atendeu uma menina que estava tomando hormônio sozinha numa dose absurda, não sei como ela não teve uma trombose e não morreu. Que tem uma série de serviços, tem a doutora Lívia, que já teve aqui no canal, doutora Lívia Marcela, que mexe com trans, tem o doutor Leonardo, que também já teve aqui no canal, que mexe com trans, e tem um serviço de cirurgia plástica, mas às vezes você tem dúvida, manda dúvida pro doutor André, que ele vai responder para você. Lá no seu Insta. Qual que é seu Insta, André? Meu Insta é drandré.cervantes. Não, e você vê que o doutor André fala baixo, eu falo alto pra caramba, mas tudo bem. Gostou? Deixa um like e a gente se vê na próxima.